grande resenha esportiva da Itatiaia. Estou muito bem acompanhado com Edu Panzi, meu parça de todos os dias da turma do bate-bola. Eu trouxe hoje aqui também pra resenha. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Léo. Um abraço. Bom domingo. Bom domingo. Bom restinho de domingo. E também trouxe um ótimo reforço, porque o Du é aquele cara que organiza o meio-campo, mas você precisa do cara que marca gol. Ale Oliveira, tudo bem, Ale? Ô, Léo, que prazer, que honra estar aqui com vocês mais uma vez. Vou te falar que com muito orgulho, muita felicidade com o vôlei feminino, né, cara? Super legal, né? Não perdeu um set. Nenhum, né? Nenhum. E pegou as polonesas, tinha 2 bonecos de Olinda lá, meu. De 2 metros, meu, que as minas no bloqueio. Mas pararam nos bloqueios todos da seleção do Brasil. O segundo set também bem emocionante, né? Nossa, eu achei 38 que o segundo, a 36? eu achei que o segundo set ia acabar só amanhã, mano. Foi quase um mini tie break, Foi quase um mini tie break. Foi quase chama de quê? De acréscimo? Foi quase o acréscimo do futebol feminino contra a França, né? Mas olha só pra você ver, hoje mais cedo, eu tava ouvindo e vocês vão se lembrar, tinha uma propaganda, eu acho que era da Pirelli, era um cachorro que saía correndo assim, ele não fazia a curva e batia, bum, na parede, e eles falavam assim: potência não é nada sem controle. É isso aí. E é exatamente isso que a seleção brasileira tem demais, o controle emocional nesse segundo set foi determinante e também o controle técnico, porque a força as polonesas tinham. Daqui a pouco a gente traz todas as informações dos Jogos Olímpicos. Uma frase interessante. Gostou dessa, né? Vale pro time do Milito. Vale. Então vamos falar do time do Milito aqui na grande resenha, porque o Galo perdeu pro Criciúma. É isso mesmo. O Criciúma, o que esse time é na vida do Atlético é uma coisa absurda, impressionante. Eu não sei porque que na Batalha KTO nós somos vitória do Galo. Nós somos tudo bobo, barrista, porque né? É impressionante, cara, impressionante. E o Cláudio Rezende tá com a gente para trazer as informações do Galo nesse dia pós-derrota pro Criciúma. Boa noite, Claudião. Alô, Léo, boa noite a você também, a todos aqui da grande resenha. O domingo ainda de lamentações do Atlético e busca também por respostas, porque o time tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, né? É uma situação que preocupa bastante, não só a comissão técnica do Milito, os jogadores estão conscientes, a diretoria, a cúpula da SAF do Atlético também. Logicamente que o desempenho até aqui, nesse início de retorno do Campeonato Brasileiro, é decepcionante. O Galo tá longe das primeiras colocações e agora, logicamente, vai ter que focar nas Copas do Brasil e Libertadores. Tem semanas decisivas o Atlético agora para o ano como um todo, a temporada. Primeiro a Copa do Brasil, CRB. Esse jogo de quarta-feira na Arena MRV, pela classificação, vale também mais de 4,5 milhões de reais em prêmios. E o Galo precisa dar essa resposta positiva e acertar, principalmente, o sistema de marcação. O técnico Gabriel Milito, ele foi bem claro na entrevista ontem, pós-jogo, que não vai mudar sua convicção. O time, segundo ele, tem condições, pelas peças que o Atlético tem no seu elenco, de conseguir jogar ofensivamente, fazendo uma marcação alta e não sofrer tantos gols, não ser um time vulnerável como vem sendo nos últimos jogos. No início do trabalho do Milito, o Galo conseguiu fazer melhor essa situação. Então, é mão na massa para o treinador nesses próximos dias para tentar ajustar esse time do Galo, que vem sofrendo muitos gols e, segundo o Milito, não é esse só o problema. O ataque não vem sendo efetivo também. Muitas chances criadas, contra o CRB foi assim, ontem lá em Criciúma também, e o resultado não está aparecendo, Léo. Valeu, Claudião, daqui a pouco volto contigo aí. Ale Oliveira, você estava na transmissão ontem, há algum tempo as críticas, principalmente para o setor defensivo do Atlético, já acontecem. O Galo teve alguns bons jogos, alguns jogos ruins aí recentemente, mas a defesa do Galo é a 4ª pior do Campeonato Brasileiro, Ale. Com os resultados de agora, né, acabou subindo uma posição, ficou pra 5ª pior. Mas de qualquer maneira, no Campeonato Brasileiro, nos últimos 15 jogos, só não tomou gol contra o Vasco. E ontem, você vê que não, acho que tem uma frase que mais ou menos que eu não lembro, que é que você não pode criticar centroavante, não pode elogiar goleiro, né? Uma coisa assim. Não pode elogiar árbitro.
É, árbitro também, né? É. E o Milito também. Porque ontem eu tava em lua de mel com ele quando eu vi a escalação do time, tava comemorando a escalação, porque ele voltou o Saravia pro time titular, que eu acho que eu e todo mundo que vive o futebol do Atlético, acho que foi uma injustiça ele ter saído, isso não pegou bem, assim como a saída do Alan Franco, que também vinha muito bem, e aí ele coloca um cara que é da confiança dele, que acabou de chegar, né? Mas só que o Alan Franco não deu motivo, né, cara? Não deu motivo pra sair, nem ele nem o Saravia. E os dois voltaram. Eu ainda tenho as minhas restrições com relação ao Batalha na zaga. Não acho que ele é mau jogador. Só que eu acho que com os reforços que chegaram, com as opções que ele tem, ele não é melhor que os outros na zaga. Eu acho que ele poderia voltar, o Milito poderia voltar a pensar ele como uma opção de marcação, até por esse momento defensivo ruim, né? Que o time passa, de repente você reforçar o setor de meio campo, proteger um pouquinho mais, mas de qualquer forma eu estava feliz pelo fato de você ter um time com uma formação um pouco mais tradicional, né? Com um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 zagueiros, entendendo que o Batalha faça essa função, não seria a minha opção. E ali o Otávio, o Alan Franco, mas ali não tinha muito como mexer, embora a gente nunca saiba quando o Vargas vai estar acordado ou não. Eu uso o termo se o Vargas vai estar online ou offline. Então a gente nunca sabe, mas uma formação mais tradicional. Meu amigo, quando começa o jogo, comecei a ficar preocupadíssimo, porque o Júnior Alonso passou uma, falei, normal, né? Porque hoje em dia, quando o futebol é moderno, já há algum tempo, né? Quando você tem a bola, todo mundo teoricamente é atacador, né? Ajuda na construção ofensiva. Sim. E quando não tem a bola, teoricamente todo mundo é marcador, todo mundo ajuda, independente da sua característica ou da linha que você proteja, né? Mas todo mundo tem que ajudar na marcação também. Aí ele passou 2, o Júnior Alonso passou, e assim, não é que ele fazia um lançamento, ele tocava a bola pro lado, ou para Arana, ou pro meio campista, ou para quem fosse, e via embora. Meio esquerdo. Aí eu passou 3, passou 4, e aquele Bolasse com a saúde, né, cara? Que bom jogador pra caramba, né? Até hoje, ele teve bastante espaço, né? Mas de qualquer forma ele jogou muito bem, um ataque de 72 anos na Éder e Bolasse, 72 anos. Tanto que o Éder se despediu do futebol ontem. Exatamente. E aí, aquele buraco e tal, quando deu intervalo, comentando ali com o Thiago Reis, eu falei, bom, com certeza o Milito vai corrigir isso, né? Vai perceber que essa ultrapassagem, ela não tem sentido nenhum. Mas não tem sentido nenhum. Primeiro porque é o Júnior Alonso. A gente não tá falando de um zagueiro que deita e rola no momento ofensivo. Uhum. Que ele tá vendo que o Criciúma criava por ali, né? E você não precisa prender os seus volantes justamente para que o Alonso vá, né? Você pode liberar mais, até o Otávio, o Alan Franco, que ficavam ali para fazer essa cobertura na passagem do Júnior Alonso. Começa o jogo e logo nos primeiros minutos ele já faz 2 ultrapassagens. Numa, inclusive, o Otávio faz a falta que toma amarelo e dessa falta sai o escanteio do gol. E outra coisa, meu amigo, fisicamente, isso aí é talvez um volante muito bem preparado consiga, mas um zagueiro não consegue dar esse tiro toda hora pro ataque e ter que voltar. E no lance do segundo gol, o Júnior Alonso estava lá na linha de fundo do adversário. Quer dizer, eu fico pensando, tentando imaginar o que vai na cabeça do treinador argentino. Falo assim, bom, nós somos aqui a 5ª pior defesa, tomamos gol em quase todos os jogos aqui do Campeonato Brasileiro, tenho que consertar isso. O que eu vou fazer? Vou pedir pro meu zagueiro ir lá pra ponta esquerda. Assim, é absolutamente inexplicável. O lado direito estava funcionando bem, com o Saravia e com o Scarpa, funcionando bem mesmo, assim, era quase que a única opção que tinha o time. Ele desmontou. Ele desmonta isso no segundo tempo. E aí tem outras questões também, né? Porque tem jogador que não tá jogando bem, porque essa responsabilidade ela é dividida. Não é só do Gabriel Milito, longe disso. Eu acho que tem responsabilidade dos jogadores, muitos não estão jogando bem. Eu tenho uma dúvida que ontem eu até levantei na transmissão. O Bernard, ele vinha jogando na Grécia como um meia. Só que o futebol aqui, meu campo é ruim. Os volantes metem a porrada, o juiz é péssimo. Eu não sei se com a condição física dele de proteger uma bola, se ele tem condição de jogar recebendo essa bola de costas toda hora. Porque ele não consegue, tirando a estreia ali, não conseguiu chegar perto do jogador
que a gente imagina que ele possa ser. Até porque fisicamente ele não consegue proteger uma bola de costas, né? Então, talvez, se você colocar ele um pouquinho pra beirada, pra ele receber de lado, pra ter condição de estar de frente pro seu marcador, enfim. Mas fato é que essa responsabilidade é dividida. E aí, por exemplo, da direção, eu acho que você precisa ter um representante para responder por tudo que está acontecendo e para cobrar também, seja dos jogadores ou do próprio treinador. Olha só, professor, deixa eu falar uma coisa. A gente respeita, você tem autonomia e tal, mas tem coisa aqui que fica um pouco maluca. Vamos discutir isso aqui? Porque não tá rolando. Mas eu não vejo essa figura no Atlético, na direção. Quem é que cobra os jogadores? Me parece que ninguém. Mas teria que ser o Vitor? Eu acho que o Vitor é um cara desse. Ele teria que botar a cara, se posicionar. Vitor e o Hever, né, Edu? São os dois que ficam entre... O Hever é coordenador de transição, né? Eu acho que para cobrar ali teriam que ser Vitor e Sérgio Coelho. Presidente e diretor. Então, que parecem figuras decorativas, com todo respeito. E cobrar o treinador, cobrar os atletas, cobrar o treinador. E mais, o treinador tem que ter autonomia, eu acho que ele tem, pra falar assim, ó, você não tá jogando bem, você vai pra casinha. Você não tá correndo pra trás, você não tá se movimentando, você tá perdendo muito gol, vai pra casinha, vai pro banco. Então, essa responsabilidade é dividida. Só que como a gente fica muito mais preso a campo e bola, tem algumas coisas que chamam a atenção. E ontem o que me impactou mais foi essa insistência com o Júnior Alonso. Depois ele tirou. O Júnior Alonso estava cansado, com amarelo, e botou o Fux. E para quem tem dúvida disso, tem o mapa de calor tanto do Alonso como do Fux. Os zagueiros não ficam no setor defensivo, eles não ficam, definitivamente. Então a solução que o Milito arrumou para melhorar o momento defensivo do time é tirar o zagueiro da zaga. Então isso me chama muito a atenção. Na entrevista coletiva também me impactou o fato dele falar que acha que não precisa mudar o jeito dele, o que ele pensa de futebol. É um treinador muito jovem, que conquistou muito pouco e que está aprendendo, nunca pegou um time com tantas opções como o do Atlético e com tanta pressão também, né? Mas eu esperava que, ele sempre dá boas entrevistas, né? Esperava que ele desse um passinho para trás. Falou assim, vamos rever alguma coisa, vamos tentar fazer um time um pouco mais equilibrado, né? Mas não. E agora é a hora da onça beber água. Embora o Campeonato Brasileiro já tenha ido, porque aí você tá falando o seguinte, o Atlético hoje tá a 15 pontos do líder e a 8 pontos da zona do rebaixamento. Então você pensar em título agora é uma utopia. Mas você tem coisas muito importantes em jogo. Copa do Brasil e Libertadores. Mas ele precisa dar esse equilíbrio que a gente tá cobrando pro time, porque senão eu acho que a batata vai assar. Edu, o Galo hoje é um time desequilibrado? O Atlético é desequilibrado. E o Ale Oliveira, ele quase terminou, né? Na reta final do comentário dele, com a linha de pensamento que eu ia começar a entrevista coletiva do Milito. E eu esperava mais ou menos o que o Ale esperava também. Do Milito reconhecer alguns problemas que estão acontecendo, principalmente nesse jogo contra o Criciúma. Eu até respeito o fato de o Milito ser muito convicto com a ideia de jogo dele. Ele não precisa, para dar equilíbrio ao Atlético, mudar o jeito do time jogar. Pode continuar com saída com 3 jogadores, pode jogar com 2 alas, mas ele pode mudar um pouco a função de alguns atletas. Se você pega o melhor momento do Milito lá atrás, e eu fiz questão de dar uma estudada nisso, a função de alguns jogadores. O zagueiro que fazia o lado esquerdo do Atlético era o Gêmeos. O Gemerson mal passava do meio. É verdade. O Gemerson é um zagueiro muito agressivo. Claro que independendo do adversário que simplesmente não atacava. Então os seus zagueiros vão ganhando campo. E aí, quando o time tá com a bola, ocupa o campo adversário e tá ali no meio de campo. Mas ele não avançava como avança, por exemplo, o Alonso. O próprio Saravia, ele subia menos. Saravia era um jogador que ele defende como lateral e sai como um zagueiro. Ele ia ali até o meio de campo, no máximo até a intermediária, mas não subia tanto. Agora, a função que chama mais atenção, que mudou, é a do Alan Franco. Quando o Zaratio lesiona, o Alan Franco passa a ser mais ou menos o Zaratio do time. E o Alan Franco ontem, muitas vezes, era o centroavante do Atlético. Não é só ontem, não. Contra o Juventude, o gol anulado do Hulk. Ele empurrando dentro da área. Os cruzamentos ontem que o Galo fazia pra área, era o Alan Franco que tava lá. O pênalti contra o CRB, quem sofre é ele. Quando perde o Zaratio, o Alan Franco meio que vira o Zaratio da pressão. Ele não sobe pra ser o atacante, ele sobe pra pressionar. O Atlético rouba essa bola, ele já tá lá.
E aí fica o Otávio de volante. Os zagueiros ultrapassam muito o meio de campo. Os zagueiros que eu falo com a bola. Alonso de um lado, Saravia do outro. O Alan Franco, que em determinado momento foi o segundo volante, virou o meia, que pressiona. Com outro meia, que é o Bernard. E que eu concordo com a Lê. O Bernard no primeiro jogo destacou demais e depois foi ficando mais apagado. Ainda assim, ele é um cara que participa demais do jogo. Tem muita ação com a bola. É porque é bom de bola, porque tem essa característica. Então, essas funções me chamam a atenção. Eu fiz questão de tentar estudar um pouco o que foi o Atlético do Milito que deu muito certo, o que é o Atlético do Milito que oscila demais. E tentar analisar jogo a jogo e dividir essa responsabilidade. A gente precisa dividir essa responsabilidade. Eu acho que no jogo contra o CRB, por exemplo, a responsabilidade é muito mais de quem estava com meião, calção e camisa jogando do que a do treinador. Até mesmo porque perder gol até sem goleiro não é culpa do treinador. E os 2 gols que o Atlético sofreu também, num prazo ali de num intervalo de 1 minuto e meio. Falha lá dentro, falha de saída, falha individual, e depois o Atlético coletivamente acabou funcionando e o Atlético criou muito naquele jogo contra o CRB. E aí é outra discordância que eu tenho com o Milito na entrevista coletiva de ontem. Contra o CRB, o Atlético perdeu gols de jogadas criadas. Ontem o Atlético perdeu 2 ou 3 gols de escanteio e de chute de fora da área. Um time que ataca com 10 jogadores não pode se limitar a criar em bola parada e chute de fora da área. Se você se propõe a atacar com seus 2 zagueiros, o volante vira meia e todo mundo, cara, ou você cria um caminhão de chances, transforma o goleiro adversário no melhor nome do jogo e faz gol, ou esse adversário, ele vai te espetar. Ele vai te incomodar, ele vai te machucar, e é o que aconteceu ontem. As chances, os 2 times tiveram chance, mas pega as chances que o Criciúma teve e as que o Atlético teve. Então vamos lá, vamos com os números aqui que acabei de abrir no SofaScore, porque eu concordo contigo, uma coisa é chance criada, de bola batida pro gol, agora chance criada real, como teve contra o CRB. Ontem foram 4 chances claras do Criciúma e 1 do Galo. E você tá vendo no SofaScore? Sim. O SofaScore, às vezes, ele chama chances claras. Tem que ser um negócio. O quase gol. Tem chance pra mim que é claro que não vai pro site de análise. É no EduScore. Mas assim, as chances do Criciúma ontem. Muito mais claras. Os caras erraram ontem do Criciúma que os do Atlético erraram contra o CRB, incompetência. O Bolassi mesmo, ele teve uma grande defesa do Matheus Mendes. Mérito do Matheus Mendes. Que seria 3-0. E teve uma outra também, uma bola metida do Alano pra ele, que ele sai na cara do gol e aí o gramado, acho que atrapalhou ele finalizou todo errado. Cara, o Criciúma podia ter feito 4 no Atlético. Poderia. E as chances do Atlético foram chances mais fortuitas ali, como foram, por exemplo, algumas do Criciúma, os gols do Criciúma. Engraçado, as chances que o Criciúma criou ali de jogar... Ele não fez. As jogadas ali de sorte... Bola parada não é tão sorte, mas é porque ficou rebatido. Igual o pinball da zaga do Atlético e depois naquele lance da falta que sobra pro cara... Mas foi competente. O que sobrou, o Criciúma foi lá e fez. Mas as chances que ele criou mesmo, ele não conseguiu fazer. Então eu discordo da coletiva do Milito quando ele tenta justificar com algo que pra mim não aconteceu. Nós criamos Não. As chances que o Atlético teve foram chances, um chute de fora da área, mérito do Scarpa, que pega muito bem na bola, outra bola de escanteio. E teve o gol no final, que sinceramente, eu acho que o Atlético pode levantar a mão pro céu e agradecer que foi 2-1. Porque a gente tá falando de um jogo que poderia ter sido um outro 3-4. E são problemas coletivos de um time que oscila demais no campeonato. A gente pega jogos, e aí eu não tô olhando o resultado não, tô olhando desempenho. A gente pega jogos como Juventude e Vasco, em que o Atlético jogou bem, cara. Jogou bem, amassou o adversário, boa parte do jogo contra o CRB. E no mesmo mês, vamos chamar assim, nos mesmos 30 dias, você pega jogos como o Corinthians, como o Criciúma, em que o time não joga nada, cara. Joga nada, exposto, o adversário perde gols, te contra-ataca, te encontra espaços. Então falta equilíbrio. E o beabá do futebol é o equilíbrio, cara. Você precisa encontrar equilíbrio. Se você quer atacar bem, você precisa saber defender bem. Mas a gente tem sofrido defensivamente porque tá atacando mal. Então você precisa encontrar uma alternativa. Não precisa abrir mão da sua convicção, repito. Mas olhar as funções dentro de campo. E olha essas que eu chamei a atenção. Como o zagueiro da esquerda do Atlético atuava quando era o Gemerson, como atua hoje. Como o Alan Franco atuava quando tinha o Zarate, perdeu o Zarate, o Alan Franco virou praticamente o Zarate do time, sendo que é o segundo volante e tem mais um meia. Como o Saravia passou a subir demais do lado direito. Pô, você sai com 3 zagueiros. Você saía com 3 mais 2. Você passa a sair com 3 mais 1. E 2 dos 3 vão pra linha do volante.
pô, aí fica fácil pro adversário. Sendo que você não tem uma linha de atacantes que se caracterize pela marcação, né? Porque isso acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem radical. O Romero do Corinthians é um volante pela beirada. Sim. Ele marca melhor que ataca. Ele é o melhor atacante marcador do futebol brasileiro. Isso. O Palmeiras tem essa primeira linha que marca muito. Muito. O Atlético Zarate faz bem. Agora, você não pode falar, o Hulk praticamente não E nem deve, né? Nem deve. Mas o Paulinho também, ele faz aquela dublagem e tal, mas não é um cara que tem essa característica. Nem o Vargas Ele evoluiu agora bastante, mas não é esse cara também. Não é esse cara que nem a gente deu os exemplos aqui de Rony. Bernard não é também. Então, até por isso que você precisa ver direitinho, porque às vezes você tem um estilo de jogo que é confortável pra você. A gente já falou isso até de outros treinadores já em outros momentos, que é confortável pra você, mas as peças que você coloca lá não te ajudam nesse sentido. E aí você fazer com que esses caras, principalmente os mais rodados, que eles tentem se adaptar a isso é mais complicado, não é simples, né? Porque os caras já estão acostumados a jogar de um jeito, preferem jogar de um jeito, e por mais que você fale para ele, você vai fazer isso, o cara não faz. Essa primeira linha do Atlético, mas desde sempre. Desde o Felipão, é a característica deles, não são marcadores. Tanto que o Felipão trazia o time para trás. Justamente para ficar mais protegido. Então, assim, eu acho bacana que ele tenha várias ideias a respeito do futebol e tal, e acho que algumas são boas e tudo. Só que ele tem que entender vários aspectos. O time que ele tem para trabalhar, né? Ou senão ele saca alguns caras que não tem essa característica, que não me parece o perfil dele. Mas tentar forçar uma situação com jogadores que não tem esse perfil, a coisa não anda muito. E outra coisa que eu acho que ele tem que levar em consideração, e até que muita gente falou que marcava o trabalho dele, é tentar, contra os principais rivais, tentar fazer um time para enfrentar aquele adversário, né? Eu acho que isso, quando o Atlético é muito melhor, e o Atlético é muito melhor do que a maioria dos times que ele enfrentou, aliás, é um desafio que eu faço aqui, que time que o Atlético ganhou, ou até empatou, que era melhor do que ele, Atlético. Tem vários que ele perdeu que é pior que ele. Eu vou excetuar aí 3. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. É que não precisavam ser goleadas. Esses foram goleadas. Uhum. Mas que time que o Atlético ganhou, que em tese era melhor. Porque assim, você fala assim, o campeonato não é de orçamento, o campeonato não é de nome, né? Embora Palmeiras, Botafogo e Flamengo estejam lá na ponta da competição e estejam vivos em 3 competições também. Os que gastam mais. O campeonato não é assim, e ainda bem, por isso que a gente é apaixonado pelo futebol. Mas aí você tem os bons, né? A maioria dos jogos você é melhor do que o seu adversário. Aí você vai pra entrega, pra parte física, e vai pro treinador, pro trabalho tático, né? Por exemplo, o Ramon veio aqui com 4 jogos, e o time dele, embora evidentemente se defender é muito menos difícil do que atacar, do que propor, se mostrou mais organizado o tempo todo. O Corinthians criou mais oportunidades, tanto que a gente falava aqui que o goleiro do Atlético naquele jogo foi o melhor da partida, né? Então, assim, você tem o trabalho do treinador. Como é que você consegue equilibrar? Na vontade, na raça, na determinação e na organização, já que tecnicamente existe um abismo entre Atlético e Criciúma, Atlético e CRB, Atlético e Sport, Atlético e Vitória, o Dragão. Existe um abismo, mas aí tem outros aspectos do futebol. A parte dele, o momento que eu vi mais foi quando ele chegou, que principalmente para mim que foi a grande mudança dele, ele fazia esse time correr mais, ele fazia esse time querer mais, até pela mudança, até pela chegada. E depois, quando ele teve mais tempo para treinar, isso você pode ver não precisa ver os resultados, mas você pode ver o desempenho. O time foi piorando. É verdade, teve os desfalques, mas para você ver, né? Alguns jogos ele já tem muita gente o time é melhor do que o time que ele pegou em opções. Uhum. E a coisa não vai, talvez justamente porque ele queira deixar essa marca. Essa do Alonso, eu acho que ele quis deixar uma marca, né? Tipo, eu vou fazer isso que eu acho que vai dar certo. Deu errado no primeiro tempo, ele falou, vou insistir porque vai dar certo. Eu vou provar que dá certo o Júnior Alonso indo lá pro ataque toda hora. Mas aí não, porque
ele tem que entender o clube que ele está trabalhando, ou se não, alguém tem que chegar para ele e fazer ele entender. Mas eu, sincero e honestamente, vocês que conhecem muito mais do futebol mineiro e do Atlético do que eu, hoje, nesse quadro atual, eu não vejo o presidente e eu não vejo o Vitor fazendo isso, sincero e honestamente. O Galo tinha um craque, né, na direção de futebol, verdade, que era o Rodrigo Caetano, né, que é muito firme, e verdade seja dita, o Vitor está em desenvolvimento, né? É o início do trabalho do Vitor na direção de futebol do Galo. Deixa eu informar que tem um gol importante no Campeonato Brasileiro, tem um jogo em andamento, jogo em Porto Alegre, o Palmeiras acaba de empatar o jogo com o Inter. O Inter vinha vencendo o jogo com um golaço do Bruno Henrique e o Palmeiras empatou agora aos 42 do segundo tempo, o gol de Rony. E o Palmeiras está em cima do Internacional, jogo no finalzinho lá em Porto Alegre. Daqui a pouco toda a rodada, resultados, classificação, tudo para você aqui na Grande Resenha. Agora eu quero trazer o Cláudio Rezende. O Cláudio tá conectado aí, tá? Então eu quero saber do Cláudio, o Alê citou um pouco e o Edu também, sobre essa mudança de chave, ô Claudião. Porque, beleza, no Brasileiro a coisa tá ruim, mas vem aí uma decisão contra o CRB, porque acabou virando decisão depois de um 2-2 lá, aí vem Clássico e Libertadores, Claudião. Agora é o seguinte, para esta semana a expectativa no Atlético do retorno aos treinamentos com bola do goleiro Everson, e aí já vai ficar disponível para o técnico Gabriel Milito, vai depender, lógico, de uma avaliação, de uma conversa com o preparador de goleiros, o Danilo Minucci, e também com o treinador do retorno, quando que o Everson estará pronto para retornar mesmo aos jogos. Mas já é uma notícia boa com relação ao Everson. O atacante Alisson está próximo também de voltar aos treinos com os demais atletas. Quem sabe já no fim dessa semana ou na próxima ele também já pode ser reforço aí para o Milito nas atividades. O atacante Daverson, tá tudo muito encaminhado, o Atlético aguardando o jogador já nesse início de semana, amanhã para exames médicos e assinatura de contrato. O Daverson, que esse ano jogou pouco, né, pelo Cuiabá, ele acabou entrando em atrito e foi afastado uma parte já desse Campeonato Brasileiro, porque estava com pré-contrato, não iria permanecer. Agora o Galo entrou em acordo com o Cuiabá para a liberação do atleta, agora nessa janela do meio do ano, pagando cerca de 4,5 milhões de reais para o Cuiabá, e o Daverson vai assinar contrato com o Galo até o fim do ano que vem, até dezembro de 2025. A ideia da diretoria, né, e da comissão técnica é ter um centroavante como o Daverson para fazer a função que o Allan Kardec não estava conseguindo no Galo, ser um reserva para Paulinho e Hulk com característica mais de centroavante. E o técnico Milito encheu a bola, inclusive, do atacante na entrevista de ontem, dizendo que é um vencedor, já conquistou Libertadores, jogou muito tempo no Palmeiras, está acostumado a defender time grande como o Atlético, de ter esta rotina de pressão, né, do dia a dia, e tem 33 anos, o Daverson, que ficou muito conhecido aí pelo estilo folclórico, polêmico, mas pode ser útil sim. É a avaliação da comissão técnica, da cúpula da SAF, do SIGA, que acompanhou esse processo aí, os números do Daverson, para que essa contratação fosse concretizada. A ideia, além da chegada do Daverson, é de conseguir o Atlético uma negociação agora nessa janela para o Allan Kardec, aliviar a questão financeira na folha salarial, e também para o Lemos ou o Igor Rabelo, pelo menos um zagueiro. A intenção do Atlético também é que saia um defensor, porque estão com pouco espaço, principalmente o Lemos, que esteve muito próximo de deixar o Galo ir para o São Paulo, acabou preferindo permanecer, mas nessa semana o Galo viajou, né, para Maceió e depois Criciúma. O Lemos não foi sequer relacionado, tá muito sem espaço no Atlético. Quarta-feira, portanto, expectativa mesmo é de casa cheia na Arena MRV, mesmo com a torcida aí na bronca com o time depois da derrota do jogo de ontem. É jogo importantíssimo esse da Copa do Brasil, então teremos a Arena MRV lotada na quarta-feira. Léo Figueiredo.
Valeu, Claudião, bom retorno pra você. Claudio, faltando um minutinho pra 7, eu vou chamar o Wellington Campos lá no Rio de Janeiro, porque o Galo inclusive pode ter mais problemas no STJD, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário aqui, trazendo o que disse o Edu e o que disse o Alê. O momento do Atlético em que a gente se preocupa e que a gente tem criticado não é sobre resultado, apesar dos resultados não serem os melhores, mas é sobre o time. Uma coisa é perder um jogo jogando muito bem, mas o goleiro adversário foi melhor em campo, você perdeu uma quantidade de gols, você tá muito desfalcado, que foi o que aconteceu no mês de junho com o Galo. Agora não, agora tá quase todo mundo à disposição, o Atlético precisa jogar melhor e tudo bem se não conseguir ganhar todos os jogos, mas o desempenho do Atlético caiu e aí vai a crítica, e aí vai a cobrança. Então, muito para o Milito, mas para os jogadores também, porque não estamos aqui simplesmente baseando o comentário em cima de resultado. Estamos falando que o desempenho do Atlético caiu muito e agora numa reta importantíssima de decisão, porque virou uma decisão com o CRB, de Superclássico e de Libertadores no mata-mata, o Galo precisa tomar um jeito rápido, porque senão o ano vai pelo ralo, porque o Campeonato Brasileiro, pelo jeito, já foi. 7 horas, deixa eu chamar o Wellington Campos, porque o Galo tá na mira do STJD, né, meu ídolo? É isso mesmo, Léo, muito boa noite para você, para os amigos da grande resenha da Itatiaia, e o site da Confederação Brasileira de Futebol, ele está passando por uma reformulação, por uma atualização desde a última quarta-feira, e geralmente as sessões do STJD, das comissões disciplinares, são transmitidas. Até os próprios advogados e auditores utilizam esta possibilidade online de não comparecer de maneira física ao STJD no centro aqui do Rio de Janeiro, e com isso facilitando a vida de muita gente. Porém, a primeira comissão disciplinar está programada para amanhã, dia 5 de agosto, 11h30 da manhã, processo 602, que trata daquele jogo polêmico, Atlético e Palmeiras, do dia 17 de junho, em que o Hulk foi expulso aos 38 do primeiro tempo. Deu uma confusão danada, Galo representou também contra o árbitro da partida, e o Hulk está indiciado em 2 artigos, a gente recorda aqui, pode pegar aí de 3 até 12 jogos de suspensão. O Paulinho também está indiciado no 254A e no 257, ou seja, jogada violenta com mais desrespeito à arbitragem, pode pegar um gancho mínimo de 6 partidas. Tem o Atlético por problema da torcida 2 vezes, tem o presidente Sérgio Coelho por declarações contra a arbitragem na mídia. O doutor Alcino de Macedo Guedes é o relator do processo. O que eu pude apurar ainda há pouco em termos de STJD, que a sessão de amanhã está confirmada, independente de termos ou não a internet, né? O site do STJD, que é junto com o site da CBF, em processo de reformulação. Então, o Galo, nesse exato momento, tem o seu julgamento confirmado para amanhã, a partir das 11h30 da manhã, do jogo com o Palmeiras, Hulk, Paulinho, o Galo e o presidente Sérgio Coelho na primeira comissão disciplinar do STJD. Tá certo, Léo? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Tá certo, Wellington Campos, vamos ficar de olho amanhã, porque caso venha um gancho aí pro Paulinho, por exemplo, Paulinho pode ficar de fora do clássico, vamos ficar de olho. Mas por falar em atacante e fora de clássico, dentro do clássico, tá chegando o Daverson aí, Edu, você gostou dessa notícia? Olha, Léo, pro momento, eu acho que o Atlético foi bem ao mercado, pro momento. Eu imagino que não seria o atacante dos sonhos da diretoria por uma montagem de elenco. O Atlético montando elenco, final de temporada, início da próxima. Daverson vai ser o nosso atacante. Não acredito. Não seria o meu, por exemplo.
Mas eu acho que para esse momento é uma boa. O Atlético precisa de um atacante com as características que o Daverson tem. Centroavante, se posiciona muito bem, é bom finalizador, é folclórico, o torcedor do Atlético adora esse estilo, né? Esse estilo de jogador, né? E aí a característica do Daverson como pessoa ali, como atleta, o torcedor do Galo gosta. Acho que foi uma boa sacada. O Atlético foi bem ao mercado dentro das possibilidades que tinha para esse momento. É uma lacuna que vai ser preenchida dentro do elenco, que o Allan Kardec teve aí para preencher e não conseguiu preencher. Agora a bola tá nos pés do Daverson. 7:05, intervalo rápido aqui na Grande Resenha.